Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, damas e cavalheiros, e é só o que eu sei, tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma prova completa da CPA 20. Sim, senhoras e senhores, há aproximadamente um mês eu fiz a parte 1 da prova. Está aqui na playlist, inclusive deve estar no link na descrição, num card, em algum lugar por aqui, deve estar este vídeo aqui. E nessa playlist também tem vários outros vídeos que fazem parte de uma playlist giga completa sobre uma mega revisão completa para a CPA 20, tudo que você precisa saber. E eu acho engraçado que aqui ó, já está lotado, mais de 200 pessoas ao vivo, e quando a gente faz live de provas sempre enche de gente. E aí eu vou lá, me dedico, eu fico literalmente dias criando conteúdos do módulo 7 aqui, ninguém aparece, né? Pra ver como vocês são. Galera, uma dica importante, tá? A prova da CPA 20 ela é interpretativa. Ou seja, não adianta você querer pegar um atalho e decorar questões e não entender o conteúdo de fato, tá? Então, mesmo aqui, nessa live aqui, ó, questão 31 de 60, né? Lembra, tem a parte 1. Eu vou tentar ser aqui o mais explicativo possível para você jamais decorar, né? Você tem que compreender os conteúdos, tá? Então, a questão 31 diz o seguinte, ó. Quando o preço de exercício de uma option de compra de ações é superior ao preço à vista corrente do papel. Esta opção está, né? Vamos lembrar que uma opção ela pode ser at the money, ou melhor, ela pode ser in the money, ela pode ser at the money ou ela pode ser out the money. Então imagina que a gente tem aqui as ações de Primo 3, né? Vocês devem saber que a Top Invest é uma empresa do grupo Primo e vamos supor que essas ações estão tudo cotadas, essas ações estão todas cotadas aqui a R$20, ok? Bom, a gente pode ter uma opção onde o strike dela é de 16, uma opção onde o strike dela é de 20, uma opção onde o strike dela é de R$24, né? Então aqui o strike nada mais, nada menos é do que o preço de exercício no momento, né? E qual que é a lógica, né? Aqui em bom inglês, in the money, né? In the money. Em português é dentro do dinheiro, dentro dos pilas. At the money, ou seja, aqui at the money, né? Money, usando bastante aqui os exercícios de preposições do inglês, né? É nos pilas. E OTM, out of the money, money, honey. Curtiu minha pronúncia, né? É fora dos pilas, né? Por que é fora, dentro, né? Percebe que os 16 cabe dentro dos 20? Ó, 16 é menor que 20, então cabe dentro do 20. Voltamos para a quarta série, né? Os 20 são exatamente igual, né? E aqui os 24 cabe e sobra, né? Sobra 4, né? Por isso que ele é fora, né? Então, quando o preço de exercício de uma opção de compra de ações é superior ao preço à vista. Então, aqui a gente tem um preço superior ao preço à vista. Nós temos um out of the money, ou no bom português aqui, ó, fora do preço ou fora do dinheiro, como a gente chama aqui no mercado de capitais, ok? Vamos para 32. Um investidor ficou sabendo que haverá uma elevação na taxa de juros. Ele está ligado na macroeconomia. Baseado nesta information, esperando obter uma rentabilidade significativa, ele deverá aplicar em... Olha só que interessante. Se você tem um título pós-fixado, e a taxa de juros sobe, o que vai acontecer? A tua remuneração vai subir junto, né? Então, um pós-fixado. Só que se a gente tem um título pré, imagina o seguinte, ó, a gente tem um título pré-fixado, ele paga 10% ao ano, né? Então, supor que ele vale 1.000 lá no final, e agora ó, ele vale 900 hoje. Se a taxa de juros subir, vamos botar aqui um negócio radical, né? Vai subir para 15%. O valor dele hoje não é de 900, vai ser, sei lá, o de R$800, né? Tem várias variáveis aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai perder dinheiro. Então, o pré-fixado, ele é muito ruim num cenário de elevação de taxa de juros. Então, ações, poxa. Se eu tiver ações e a taxa de juros vai subir, poxa, o preço da ação vai ficar mais barato, né? Porque é o valor futuro trazido aqui, o valor presente, né? Letra do Tesouro Nacional, LTN.
N. Se o T vem antes, esse cara aqui é prefixado, não funciona pra gente. Notas promissórias com denominação pré-fixada, pré-fixado é o mesmo problema, sobre aquela letra financeira do tesouro, a LFT, o T vem depois, então ele é pós-fixado. Então, resposta aqui pra gente, ó, letra A de acertei de novo. Vamos para a questão número 33. Representa o direito de ações conferido aos acionistas minoritários, né? O acionista minoritário, em caso de alienação de ações realizadas pelos controladores da companhia, né? Lá dentro da aula, aqui no Mega Resumo, eu falo bastante também sobre isso, no caso que a gente teve aqui no Brasil de uma empresa chamada Souza Cruz. A Souza Cruz é uma empresa de cigarros, né? Dona de marcas como Derby, Hollywood e tal. E ela foi vendida para a matriz, né, que é British and American Tobacco, a BAT. E o que aconteceu? A ação estava cotada ali, sei lá, vamos botar um número aleatório aqui, a R$50, tá? E ela foi vendida para a BAT, né? Vendida. Foi feita aqui uma oferta pública de aquisição e fechamento de capital. Tinha uma cláusula chamada de tag along. O que é tag along? Basicamente, a gente vai ter o direito aqui de vender também, né? Se a gente está na regra básica do mercado, você tem 80% em ações, em ações ordinárias, né? Aí o nível 2 tem 100% para ações ordinárias e preferenciais, e o nível de novo mercado, que é quase que o nível 3, é 100% para ações ordinárias, porque esse mercado aqui não tem ações preferenciais, né? Então, o que é aqui é tag along. Esse é o nosso negócio. Stop loss é para você parar teu prejuízo numa opção de trade. Direito de subscrição é quando a empresa aumenta o capital, não quando ela vende. Dividendos aqui é o teu direito como acionista, a parte do lucro da empresa, né? 34, número 34. É responsável pela retenção do imposto de renda na fuente incidente sobre operações com debêntures, tá? Quando a gente compra uma debênture, vai ter aqui, ó, eu, o Clebito, ou vocês aqui no chat, que são os investidores. Falando nisso, né, vocês investidores, olha só como é que funciona a nossa live aqui, eu empolgadão acabei não falando, né? Todas as questões têm um número, tá? Esse número da questão aqui, você vai encontrar essa mesma questão explicada com muito mais detalhe lá no nosso simulado. Você pode ir lá e ver o vídeo, tá? E para que você tenha um bom aprendizado, você vai botar aqui no chat, tá? Bota aqui no chat o número da questão e a letra 38, 23, resposta, letra Z, né? Coloca aqui a letra corretinha, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Eu, os investidores, você, o aluno que está botando a resposta aqui no chat. Nós temos a instituição financeira. Normalmente isso aqui é uma corretora através da qual a gente vai comprar a debênture. E tem a empresa, que é quem de fato emitiu a debênture. Olha que interessante. O imposto de renda com operações sobre debêntures. A empresa vai pagar. Só que a empresa não tem acesso à sua conta, não sabe onde é que você mora, quem é você. Ela vai pagar os investidores. Então ela vai mandar esse dinheiro para a corretora, que vai distribuir lá proporcionalmente em relação aos investidores, tá? Então, quem de fato vai pagar aqui, quem vai movimentar, é a instituição financeira. Então, é responsável pela retenção do imposto de renda sobre operações com debêntures. Conselho de administração, cara, o conselho de administração, né? Lembra que o conselho, CMN lá, não faz nada, né? O dealer também não tem nada a ver, nem tem dealer nessa parada aqui. A pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos. Exatamente isso aqui, ó. A instituição financeira que vai reter isso aqui, porque ela está pagando, ela sabe da obrigação. A instituição financeira tem mais controle, mais obrigações. Tá? Então aqui, ó, letra C de cachorro. Vamos para a próxima, né? Então, 34,98, manda aqui no chat ou aqui em algum lugar, né? Sempre me confundo, tá? O cotista de um fundo de investimento deverá receber obrigatoriamente os documentos abaixo, com exceção, ou seja, o cliente não precisa receber. O que desses papéis que ele não precisa receber? Número de cotas que possui. Claro, ele precisa disso aqui para o imposto de renda. Balanço anual do administrador do fundo.
ele não precisa. Por exemplo, aqui no Grupo Primo, a gente tem a Grão Gestora, tem nosso fundo de previdência. Muito obrigado, fomos premiados, né? O fundo com melhor performance do mercado. E, poxa, em algum lugar você recebeu o balanço da Grão, ou da Grão Gestora, ou do Grupo Primo como um todo? Não. Você recebeu o balanço, você é convocado para uma assembleia para aprovar as demonstrações do fundo, não do administrador. Então, isso aqui você não precisa receber. Rendimentos obtidos no ano, também precisa para imposto de renda. Demonstrativo para o pagamento de imposto de renda, você também precisa, tá? Então, a demonstração do administrator, você não vai receber, tá? Pode, o fundo é do Banco Bradesco, você pode receber por outros motivos, não por ser aqui cotista do fundo, tá? Vamos para a questão 4317. Manda aqui no chat, tá? O custodiante de um fundo de investimentos tem como principal atribuição. Quem que é o custodiante, né? Lembra que a nova resolução dos fundos aqui, ela trouxe algumas mudanças importantes para a gente, nossa 175, né? Ela fala aqui dos prestadores de serviços essenciais, que a gente tem o administrador e tem o gestor. Porém, tem outros caras que são importantíssimos para a gente ter o fundo. Por exemplo, o custodiante. Por exemplo, a auditoria. Sem esses caras aqui, não pode ter um fundo, né? O administrador vai cuidar da parte da burocra. O gestor cuida da carteira. O custodiante vai cuidar da movimentação e registro dos ativos, né? Ativos. E a auditoria vai cuidar das contas da empresa, se está tudo ok, né? Então lá, o registro, a liquidação e os exercícios dos direitos e obrigações que os ativos que compõem a carteira do fundo. Beleza, ó, isso aqui é uma função do custodiante. Decidir quais ativos comprar para a carteira do fundo. Ó, isso aqui é uma decisão do gestor. Então, fora. Vender as cotas dos fundos para os investidores. Isso aqui é uma parte do distribuidor. Inclusive, se você está estudando para a CPA 20, você será um distribuidor, né? É a principal atribuição da CPA 20. Divulgar informações aos cotistas. Isso aqui é parte do administrador, né? Então, tá fora também. Resposta para a gente, letter A. Vamos para a próxima, ó. 3196. O gestor de um fundo de investimentos de renda fixa, referenciado DI, ou seja, se ele tem referência, ele tem que aplicar 95% do PL no benchmark, né? É obrigado a vender ativos. Por que vai vender um ativos, né? Se a gente está falando de um fundo referenciado DI, a gente está falando de um fundo com cotas abertas. E num fundo com cotas abertas, se a gente tem mais resgates, o que a gente faz? A gente vende ativos. Nesse fundo aberto, se a gente tem mais aportes ou se a gente tem mais investimentos, o que a gente faz? A gente compra mais ativos, ok? Preciso vender. Então, aumento da taxa de juros ou aumento do número de cotistas? Não necessariamente, tá? Aumento da taxa de juros não tem nada a ver, tem a ver com a estratégia, mas como ele é referenciado, tanto faz. O número de cotistas também tanto faz, porque, sei lá, pode sair um cotista com R$1 milhão e pode entrar 10 cotistas com R$100 mil. Continua? A mesma coisa. Grande volume de aplicação de recursos, ó. Aportes, aqui ele vai comprar mais ativos, né? Não é o que a gente quer, ele quer vender. Então, resgate expressivo dos recursos, ó. Letra D de dadinho, ok? Vamos para a questão número 38. 38, né? O Clebão tem um total aplicado de R$3 milhões, dividido igualmente entre diversas instituições. Uma delas se interessa em uma delas ele se interessa pelo fundo de investimento Top Invest Puro Alpha, que é destinado para investidores qualificados, né? Lembra que esses fundos são chamados de fundos restritos, ok? Eu posso aplicar no fundo. Poxa, se é um investidor qualificado, quais são os pré-requisitos para ser um investidor qualificado? São 3 opções. Ter R$1 milhão e atestar por escrito. Atestar. Número 2, ser
uma instituição financeira, ou seja, um banco, uma corretora, uma gestora de recursos. Ou, número 3, ter uma certificação financeira do CEA and beyond, tá? Ou seja, do CEA para cima, né? Então, quando que eu vou poder investir? Apenas com valores acima de 1 milhão? Mais ou menos, tá? Porque eu tenho que ter 1 milhão para ser um investidor qualificado, mas eu não tenho que aportar 1 milhão naquele fundo. Tem que ter 1 milhão no geral. Poderá aplicar porque tem 3 milhões de reais? Sim e não, né? Porque eu tenho que ser investidor qualificado e eu tenho que atestar por escrito, né? Após comprovar a instituição que possui mais de 1 milhão. Olha só que interessante, tá? Quando a gente fala aqui do investidor qualificado, é uma coisa de boa fé. O que eu quero dizer com isso? Muita gente já deu migué nisso aqui, né? Porque por mais que tenha Open Banking, por mais que uma instituição financeira saiba o Share of Wallet que você tem aqui em outra corretora, é uma coisa de boa fé. Se você tiver 100 mil reais e atestar lá por escrito que você é investidor qualificado, me dá o termo aí que eu vou assinar. Cara, você, como investidor, cometeu uma fraude. Mas a instituição financeira, você atestou, beleza, para ela azar, tá? Então, você vai ser liberado após assinar o termo de investidor qualificado nessa instituição, tá? Resposta aqui, ó, letra A. Vamos para a questão número 4291. 4291. Os ganhos de capital auferidos por clubes de investimento são tributados no imposto de renda alíquota D. Olha que interessante, o clube de investimentos, ele é um mini fundo de investimento em ações. O que constitui um fundo de investimento em ações? Ele tem que ter uma carteira composta por, no mínimo, 67% em ações, tá? Esse cara aqui não tem come-cotas. Ele vai tributar sempre 15% se houver lucro. Se o clube de investimentos ele é um mini fundo de investimento em ações, qual que é a tributação desse cara? A tributação desse cara é de 15% se houver lucro. Ou seja, para a gente aqui, ó, também letra A. Você tem mais uma, né? Vamos aqui para a questão número 40. Questão número 3475, diz o seguinte. Os riscos predominantes de um fundo de investimento classificado como sendo de renda fixa, de acordo com a CVM, são: quais são os riscos da renda fixa? Taxa de juros, beleza, né? Se a taxa de juros subir, o título pré-fixado vai, ó. Se a taxa de juros cair, o título pré-fixado vai, uhul, né? Então, ok, né? Índice de preços. Ok também, porque a taxa de juros, por sua vez, impacta o índice de preços, né? E lembra que quando a gente fala do Banco Central, ele é o executor da política monetária justamente para manter a inflação sob controle. O principal objetivo do Banco Central é manter a inflação sob controle, né? Já a taxa de câmbio, mais ou menos, tá? Porque o índice de preços, a taxa de juros também influencia na taxa de câmbio. Só que quando a gente fala aqui de renda fixa, propriamente dito, a gente não fala da taxa de câmbio, né? A gente fala que a taxa de câmbio é um risco cambial, tá? Então, o risco da renda fixa é a taxa de juros e o índice de preços. Então, o que a gente tem de alternativa correta? 1 e 2 apenas, ó. 1 e 2, ó. Resposta letra B de bolinha, tá? Vamos para a próxima, questão número 41 de 60. Em relação... Essa questão nova, tá? Questão nova, ela é referente a 175, tá? Isso é só pelo número, tá? Em relação às normas de transparência e divulgação de informações de um fundo de investimento, qual das seguintes afirmações é verdadeira no contexto do compartilhamento de dados sobre a composição da carteira do fundo com as partes externas, tá? Então, o compartilhamento de dados, obrigatoriamente, depois de 3 meses, tem que mandar lá para a CVM, tá?
E quando manda para a CVM, tem vários softwares, por exemplo, o Bloomberg, o Mais Retorno, né? Tem até mesmo o Com Dinheiro, que a gente usa aqui no Grupo Primo. E esse software consegue acessar a CVM e descobrir qual que era a carteira do fundo de investimento, você fazer aí uma estratégia de investimentos onde você consegue analisar os concorrentes através de uma engenharia reversa. É um troço mega complexo, tá? Então, 3 meses é a regra. Porém, e se o fundo divulgar antes? O que acontece? Ok, pode. Mas se ele divulgar antes, eu não posso dar privilégio ao mercado em detrimento, olha que palavra bonita, em detrimento ao meu cotista. Então, sempre que eu for divulgar alguma informação, o meu cotista tem que simultaneamente ter a mesma informação, tá? Então, é permitido divulgar a composição da carteira do fundo e a terceiros a qualquer momento, sem necessidade de notificar ou informar o cotista do fundo, tá? Precisa notificar. Caso as informações sobre a composição da carteira do fundo sejam divulgadas a terceiros, é mandatório que os cotistas do fundo tenham acesso à mesma informação dentro do mesmo intervalo de tempo, tá? Então, esta aqui, ó, é a nossa resposta correta, ó, letra B de bolinha, tá? Então, isso aqui tá tudo na 175, que tem exatamente este dizer, que está praticamente copiado e colado de lá, ok? Vamos para a questão número 42, tá? Uma forma fácil de investir em papéis do Brasil Veronil negociados no mercado international é aplicar em... O que é papéis do Brasil negociados no mercado internacional? É, por exemplo, aqui, ó, a Vale vai emitir uma debênture em dólares. Esses títulos vão ser negociados, por exemplo, lá na NYSE. Como que eu vou investir nisso aqui, né? Uma dívida de uma empresa brasileira lá no exterior. Referenciado, né? Um referenciado DI. O DI vai aplicar no quê? No fundo DI. Fundo de ações, em ações. O multimercado, ele é o cara que a gente diz que ele é até sem estratégia. Não que ele não tenha estratégia, né? Mas é que ele é sem estratégia definida. Ou seja, um fundo multimercado, ele pode ser desde um fundo de renda fixa, ele pode ser um fundo de aplicações no exterior, ele pode ser um fundo de ações, mas ele é multimercado justamente para que o gestor tenha maior maleabilidade, tá? Então, o que sobrou aqui para a gente? Fundos de dívida externa, tá? Esse cara aqui é como eu vou aplicar no mercado internacional, ok? Vamos para a número 43, tá? O percentual máximo da carteira de um fundo de investimento de renda fixa que pode ser adicionado a aplicações de títulos públicos federais. Olha só que legal. Qual que é o ativo mais seguro do Brasil? Qual que é o ativo que se eu botar meu dinheiro e quebrar, cara, lascou? Os títulos públicos federais. Porque se eu tiver dinheiro do Tesouro Selic, a economia está horrível, o Brasil pode imprimir mais dinheiro para me pagar. Vai gerar hiperinflação e tal, mas cara, isso aqui são outros 500. Agora, se o Brasil não pagar, todos os bancos já quebraram, todo o sistema financeiro já quebrou, então não tem mais serventia. O título público federal é a coisa mais segura que tem. E é por isso que a gente pode aplicar em título público federal até 100% de um fundo de renda fixa, tá? Questão número 44. A questão 10.787. Isso aqui também é novinha, tá? Quer dizer, novinha entre aspas, né? Porque a gente já tem mais de 20 mil questões comentadas em vídeo. Os fundos classificados como cambial devem ter como principal fator de risco o câmbio. A gente acabou de falar sobre isso aqui no exemplo do risco, né? Então, o risco da renda fixa e o risco do câmbio, ele é tratado de forma diferente. Um fundo cambial, ele quer buscar justamente a variação das moedas. Um fundo cambial vai aplicar em dólar o cupom cambial de dólar, vai aplicar em euro o cupom cambial de euro, vai aplicar em ien o cupom cambial de ien, tá? Então, esse aqui, ó. Preço da moeda estrangeira ou taxa de juros cambial, tá? Não é taxa de juros cambial, não existe taxa de juros cambial, tá? Cupom cambial, ok? E variação de moeda americana. Não necessariamente, tá? Eu posso ter a variação do euro aqui, por exemplo, ok? Taxa de juros da moeda medida pelo dólar ou pelo índice de preço internacional. Não é só dólar, tá? É o preço da moeda estrangeira ou o cupom cambial, que pode ser qualquer tipo de moeda, não necessariamente aqui o dólar, ok? Vamos para a 45. 22.077. Essa questão aqui é a mais novinha, tá? Já está para mais dos 20 mil. Em relação aos procedimentos para a constituição de um fundo de investimento. Olha só, eu quero abrir o meu próprio fundo de investimento.
Considerando as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários, a nossa amiguinha CVM, especialmente em casos onde o fundo apresenta múltiplas classes de cotas e cada uma necessita de um registro individual, como deve ser efetivado. Ó, tudo isso aqui, o nome disso aqui é groselha. Por quê? A pergunta é, como deve ser efetivada a constituição de um fundo? Eu acabei de explicar para vocês em uma questão anterior que agora a gente tem lá o papel dos prestadores de serviços chamados de prestadores de serviços essenciais. Que nós temos o administrador, nós temos o gestor e aqui a gente tem os demais, né? Para mim constituir um fundo, todos em uma decisão conjunta devem decidir criar o fundo, todos eles juntos, tá? Então, a constituição do fundo não requer deliberação conjunta, pelo contrário, ó, ele requer deliberação conjunta. A constituição do fundo deve ocorrer por meio de uma deliberação única dos prestadores de serviços essenciais, responsáveis por aprovar conjuntamente a regulamento do fundo. E a letra C, nossa resposta é correta, ó. O fundo deve ser constituído por uma deliberação conjunta de prestadores de serviços essenciais incumbidos de aprovar no mesmo ato o regulamento do fundo, tá? Então, todos os prestadores juntos, together, têm que fazer uma única decisão, tá? Não pode ser nada individual. Todo mundo tem que estar, todos os prestadores. Ah, depois o administrador ficou ruim e tal, pode mudar? Pode mudar, tá? Mas para formar o fundo, todos eles juntos têm que tomar uma decisão em conjunto, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, ó. Já deram like? Já se inscreveram no canal? Vocês sabem que aqui nas nossas lives tem uma maldição, né? Que você vem aqui e assiste, pimpão, vai lá, responde as questões e tudo. E aí, se você não dá o like, vai chegar aquele dia da prova, meu Deus do céu, vai ficar com 69%, que é maldição, né, cara? Não custa nada ajudar o pai aqui, ó, altas horas da noite, uma segunda-feira, podia estar em casa, dormindo, descansando, tô aqui te ajudando, ó. Senta o dedinho no like, não vai cair um dedo, tá? E aí um recado importante é que a gente tirou todas essas questões do nosso simulado, né? Lembra que o simulado aqui, ele é muito parecido com a prova. A gente tem um banco de mais de 20 mil questões comentadas em vídeo. E aí tem várias funcionalidades. Dentre elas, você como aluno pode marcar, ó, vi essa questão na prova, a gente vai bolar um simulado só com questões que os outros alunos já viram na prova. E você pode testar não só o simulado, como as nossas aulas, por 7 dias de grátis, liberado, tá? Não é aqueles 7 dias que você compra um curso online e a galera, para dar uma curva na lei lá, 7 dias de garantia. Você entra lá, tem um vídeo de boas-vindas, cara. Isso é uma puta hipocrisia, é um golpe, tá? Aqui é tudo liberado de verdade. Você pode usar as questões comentadas, você pode assistir a aula, você pode usar e abusar da nossa inteligência artificial. A gente é a única escola que tem uma inteligência artificial para responder suas dúvidas de conteúdo. Os nossos professores no suporte, cara, tudo liberado. 7 dias, ó, na faixinha para você treinar e usufruir, tá? Então vamos voltar aqui para nossa tarefa da noite. E vamos para a próxima questão, a 4212, ó, manda aqui ó, no chat qual é a resposta, tá? Em relação aos FDICs, os fundos de investimento em direitos creditórios, né? Aqui a gente tem uma divisão. A gente pode ter as cotas sênior, que são basicamente para a galera geral. A gente tem as cotas chamadas de subordinadas, né? Essas cotas subordinadas, elas não têm preferência, então é o último a receber, tá? Qual que é a graça de ter uma cota subordinada? Enquanto uma cota sênior vai ter um risco de crédito menor, a gente pode dizer que isso aqui vai render 1% ao mês, esses caras aqui, os cotas subordinados, vão ter coisa aí rendendo 4% ao mês, tá? Isso aqui é uma entidade incrível. Só que, o que acontece? Alguém deu o calote. Quem que vai tomar o calote? É o cara da subordinado, né? O cara da cota sênior vai continuar recebendo, tá? Então, as cotas sêniores têm preferência em recebimento e na amortização, tá? Vamos para a questão número 47, patinete, ó, 47, 37 e 28. A taxa cobrada em um plano de previdência sobre as contribuições e destinada ao custeio das despesas de corretagem de venda do plano é denominada de taxa de carregamento, tá? Um fundo, ele pode cobrar uma taxa de carregamento, sei lá, que pode ser de até 5%,
mais a taxa de administração, né, que é normalmente aí 2%, tá, na indústria, tá? Essa taxa de carregamento vai custear o corretor, né? Então lembra, o carregamento vai custear o corretor, tá? E essa taxa de carregamento aqui, ela pode ser cobrada de várias formas. Ela pode ser cobrada na entrada. Então, você depositou lá R$100 para a tua previdência, entrou na verdade 95, 5% já morreu ali. Pode ser cobrada na saída. Estou saindo, vou resgatar aqui, eles vão cobrar essa taxa. Então, eles deixaram o dinheiro rendendo e agora você vai pagar. Então, essa aqui é literalmente a pior de todas. Essa aqui é a menos pior, tá? Mas ainda é extremamente lesivo, ok? E lá na saída, lembra que a saída pode ser também uma migração, né? Vou migrar, eu vou fazer aqui uma portabilidade, tá? Habilidade pode ser cobrada aqui também, ok? Taxa de administração, ou aqui é taxa de administração, ela é sobre a gestão, é a longo prazo. Taxa de performance não é cobrada e taxa de manutenção também não é cobrada, tá? Então, o que a gente tem aqui, é a taxa de carregamento. Vamos para 48, tá? O investidor adquiriu um plano de previdência complementar do tipo PGBL, né? Lembra que o PGBL é o puta que pariu. Por quê? Porque ele tributa tudo, tá? Então ele tem um benefício muito grande, que você pode ter ali 12% de diferimento fiscal, ou, se você fizer cagadinha, você vai pagar imposto sobre todo o patrimônio que você colocou lá, sem necessidade, ou como dizia meu falecido vozinho, sem precisão, tá? Ele poderá obter esclarecimento sobre as regras do produto na seguradora e, caso queira, não. Olha que interessante. Lembra que a gente tem lá o Conselho Monetário Nacional, embaixo dele a gente tem o Banco Central do Brasil e a CVM, né? Aqui ele cuida do mercado financeiro, vamos chamar assim, e aqui ele cuida do mercado de capitais, né? Sobre os seguros, a gente vai ter o Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aqui ele vai cuidar dos seguros, resseguros, vai cuidar das entidades abertas de previdência complementar e dos títulos de capitalização. Tá? Entidades abertas de previdência complementar, leia-se VGBL e PGBL. O CNPC vai cuidar das entidades fechadas de previdência complementar. Aqui a gente vai falar basicamente dos fundos de pensão, né? Quem que é o filho que cuida desses caras aqui? É a SUSEP. E quem que é o filho que cuida desses caras aqui? É a Previc. Se a gente está falando de PGBL, a gente está falando de SUSEP. Então, SUSEP aqui, resposta correta para a gente, letra C de cachorrinho, né? Vamos para 49, né? 39,91. Além da seguradora, o cliente adquire um plano de previdência aberto, pode colher informações, essa aqui ficou barbadinha, né? Na SUSEPinha, né? E olha que interessante essa questão aqui, tá? No dia da tua prova, isso aqui pode acontecer. Inclusive, tem um vídeo que eu refiz a prova do CFG agora em 2024 para ver as mudanças, gravei um vídeo. Galera, bota aqui para mim nos cards aqui. E uma das coisas que eu falo lá nesse vídeo também são as estratégias de resolução de prova, porque talvez te dê um branco. Mas olha que legal, aqui você lembrou que um plano de previdência aberto é fiscalizado pela SUSEP. E a questão que você não lembrava, que era a questão anterior aqui, que você estava meio confuso, cara, você acabou de descobrir a resposta. Então, repara que se você não sabe a resposta, lá na provinha tem um marcar questão. E esse marcar questão aqui vai ficar tipo um asterisco aqui na questão. Você faz toda a prova tranquilamente, usufrui do teu tempo e depois você volta ali naquela questão ou questão, tá? Vamos para o número 50. Uma pessoa assalariada quer se aposentar daqui a mais de 10 anos. Quando a gente fala de mais de 10 anos, a gente já está falando de tabela regressiva. Regressiva também é chamada de definitiva, né? Vamos lembrar a tabela? 35, 30, 25, 20, 15 e 10, né? Por que que Kleber está desenhando essa tabela? Cara, porque tem muita gente que só aprende fazendo. Então, se você não sabe essa tabela ainda, é obrigação, esqueci de voltar a tela aqui, né? Se você não sabe desta
questão é tua obrigação de desenhar comigo, tá? Então eu não sei se eu tinha tirado da tela aqui ou não, né? Então, além da seguradora, o cliente que adquire um plano de previdência aberto pode colher informações aqui, ó, na SUSEP, beleza? Voltando para a nossa questão original aqui, né? Então, após de 10 anos, né? Mais de 10 anos, a gente está falando aqui obrigatoriamente da tabela regressiva ou definitiva, aqui até 2 anos, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10 e mais de 10 anos. Então, mais de 10 anos, ele vai pagar aqui, ó, 10% de imposto de renda extremamente vantajoso. Então, a gente está falando da tabela regressiva, né? Morta cobra. Decide contribuir com menos de 10% da sua renda para complementar a aposentadoria. E faz uma declaração completa. Olha que interessante, tá? Quais são os requisitos para a gente fazer o PGBL? Ele fazer declaração completa, recolher para o INSS, então se ele é assalariado, ele recolhe para o INSS, e o terceiro aqui é menos de 12%. Ele atinge todos os requisitos, então ele vai ter um PGBL com tabela regressiva, né? Que vuerta. Vamos para mais uma de previdência. Ó. A taxa de carregamento no VGBL pode incidir sobre o valor da contribuição apenas, tá? Olha que interessante. Falei agora para vocês que o carregamento ele serve para pagar a despesa comercial, né? O carregamento paga a despesa comercial. Ele pode ser na entrada, na saída, que também é a portabilidade, né? Portabilidade. Qual que é o pó aqui, tá? Se eu pago na entrada, né? E a minha taxa de carregamento é de 5%, poxa, coloquei meus R$100 lá, menos 5%, sobrou aqui 95. Quando eu pago na saída na portabilidade, lembra que eu acabei de falar que é menos lesivo? Por quê? Esse dinheiro aqui ficou rendendo os R$100 durante toda a jornada, ficou lá rendendo, crescendo os juros compostos. Só que quando eu vou pagar a taxa de carregamento na saída na portabilidade, eu vou pagar os 5% sobre os mesmos R$100, tá? A regra me proíbe a cobrar a taxa de carregamento sobre o efeito dos juros compostos, tá? Então vai ser sempre única e exclusivamente da contribuição. Não pode ser cobrada a taxa de carregamento sobre o valor da rentabilidade também. Questão número 52. Em um plano de previdência, o período do diferimento, né? Num plano de previdência, a gente tem basicamente dois períodos, tá? A gente tem o período do diferimento, que basicamente é todo o período dos aportes. Então, vou ficar aportando lá, eu vou estar diferindo. Depois, a gente tem um período que a gente chama de benefício. Benefício, né? A gente tem o benefício. O benefício é quando estamos recebendo. Transformei lá a minha previdência em renda. Estou recebendo uns pilinha todo mês, né? Então, essa aqui é a fase do benefício. Se eu estou diferindo, eu estou fazendo os aportes, né? Então, o contribuinte está recebendo a renda, é o benefício. O contribuinte não pode resgatar os valores. Quando que eu não posso resgatar? Quando eu já transformei em renda. O contribuinte está recebendo o resgate dos benefícios? Também não, né? O contribuinte está realizando as contribuições para o plano que formarão a reserva, tá? Então, o diferimento é todo esse período que eu estou aportando e investindo para formar a minha reserva de previdência. Vamos para a questão número 53. Chegamos aqui no fatídico e temido módulo 7 da CPA 20, né? Os gráficos abaixo mostram a correlação entre dois ativos, né? E eu gosto de brincar bastante que a correlação ela vai de -1, 0 e +1, né? O -1 é um casal de mal. A gente combinou de se encontrar lá no cinema. Ela queria ver filme de terror e eu queria ver filme de carro. A gente brigou e cada um foi para um lado, né? Depois ela queria comer comida japonesa e eu queria comer churrasco. A gente brigou de novo e cada um foi para um lado, né? O 0 é tipo eu e um chinês. Qual que é a relação de eu e um chinês? Nenhuma. Ele está lá na China com seus bilhões de chineses e eu estou aqui no Rio Grande do Sul vivendo a minha vida embaixo de chuva. E o +1 é o casal de bem. Poxa, a gente
combinou de se encontrar no cinema, ela queria ver terror, queria ver filme de carro, a gente decidiu que a gente ia ver juntos um filme de comédia romântica. Eu queria comer churrasco e ela queria comer comida japonesa, a gente entrou em consenso e foi comer comida chinesa, no meio termo, né? Então, se a gente for olhar, esses aqui são mais 1, esses aqui são menos 1, esse aqui é 0, né? O gráfico 1 apresenta uma correlação positiva. Beleza, fechou, né? O gráfico 2, uma correlação positiva não, é negativo. O gráfico 1 é nula também não. E o gráfico 3 apresenta uma correlação nula também não. Então, a resposta aqui pra gente é a letra A, de acertei, mais uma. Vamos para 54, 54. A instituição A tem um fundo de investimento que é composto por títulos de renda fixa B e ações da empresa C. Então, eu tenho o fundo da empresa A, eu tenho renda fixa da empresa B e ações de C. O risco do crédito em caso de falta de pagamento pode ser ocasionado, né? Lembra que o fundo, ele não tem garantia. Investiu pelo que quis, não tem garantia, né? Não tem FGC, não tem FGC, ok? Então, o fundo A não tem risco de crédito. Ações tem risco de mercado, não tem risco de crédito. A renda fixa tem risco de crédito. Então, aonde que a gente tem risco de crédito? Somente na letra B, tá? Não tem risco de crédito em ações e também não tem risco de crédito no fundo, porque o fundo, de certa forma, a gente pode até entender aqui que é um fundo multimercado, né? Vamos para a 55. Se um investidor pudesse escolher uma medida de risco que melhor indicasse a diversification da sua carteira, esse indicador seria a correlação, tá? A correlação é o melhor indicador para a gente buscar a diversificação de uma carteira. E por mais contraintuitivo que possa ser num primeiro momento, a correlação ideal é uma correlação de -1, né? É eu comprar um ativo que sobe e outro ativo que cai. Por quê? No longo prazo, os dois ativos tendem a valorizar. Só que se eu comprei um que subiu muito e um que caiu, ele vai diminuir a volatilidade. Se mais um menos um, dá 0, né? Então, basicamente, eles vão crescer juntos no longo prazo e vai ser mais saudável para a minha carteira, tá? Questão número 56. Se um cliente procura o melhor produto de investimento, né? É aquele cliente que chega lá na tua agência e diz, ó, se eu colocar 10 mil reais aí, me rende quanto? E o que você vai fazer? Só por essa pergunta dá vontade de você colocar essa aqui, né? Ó, que ajuda a cumprir a meta. Pelo amor de Deus, fora com essa pergunta, né? Não, cara, o que você vai recomendar para o cliente não é que vai te ajudar a cumprir a meta do mês. Não é o mais conservador, porque se o cara tem perfil arrojado, o mais conservador não vai fazer fit. Melhor a rentabilidade do mês passado? Não, a gente tem que olhar uma maior janela, né? O que a gente vai recomendar para ele é que atende o objetivo do cliente, né? Então, a gente vai fazer a análise do perfil do investidor, lá no módulo 2, no módulo 3. Se ele é um perfil conservador, arrojado ou moderado, a gente vai colocar uma coisa que tenha a ver com ele, né? 57, patinete. Ó, quando o investidor faz um investimento por um prazo mais longo, o que eu quero por um prazo mais longo, né? Se eu estou colocando por um prazo mais longo, eu tenho mais risco. Pensa o seguinte, se eu empresto dinheiro para o governo me pagar daqui a 3 anos, poxa, eu sei o que vai estar acontecendo, né? Pelo menos eu tenho uma estimativa mais concreta do que vai acontecer com o governo daqui a 3 anos. Só que se eu emprestar dinheiro para o governo me pagar daqui a 50 anos, bom, a gente está em 2024 e a gente está fazendo 30 anos do Plano Real. 50 anos atrás, cara. Sei lá, o que moeda tinha no Brasil. Acho que era, sei lá, o conto de reais. O risco é muito maior. Se o meu risco é maior, né? Quanto maior o risco, maior tende a ser a rentabilidade, né? Então, maior risco, maior rentabilidade. Então, eu vou querer uma taxa de retorno maior, né? No longo prazo, eu abdico da liquidez para ter mais retorno. Não tenho a garantia, né? Nada é garantido na vida, tudo tem risco, inclusive a caderneta de poupança. E disposição para aplicar em mercados mais arriscados, não necessariamente, tá? O que vai acontecer é que eu vou te deixar o dinheiro emprestado por mais tempo, eu vou querer uma maior taxa de retorno, tá? 4014, tá mandando aqui no chat, ó, tô de olho, né? Entre dois fundos que objetivam a mesma rentabilidade, o investidor deve escolher aquele que apresenta maior beta. Beta é volatilidade. Eu quero um fundo que balança pra caramba? Não. Volatilidade? Não, eu quero um fundo que balance pouco, né? Que dá mais retorno com menos risco. Duration, né? O duration é o seguinte, é o maior
prazo, né? Poxa, se os dois fundos têm a mesma rentabilidade, os dois rendem 1% ao mês. Eu quero um que vou ficar, entre aspas, preso por 60 dias. Eu vou querer um que eu vou ficar preso por, sei lá, 6 anos. E os dois vão render exatamente a mesma coisa. Cara, eu vou querer por 60 dias. Vai saber o que vai acontecer amanhã. Vai que eu quero comprar, sei lá, qualquer coisa, né? O que sobrou pra gente? O índice Sharpe. O Sharpe mede a relação do risco e retorno. Então, quanto mais alta, melhor. Então, maior o índice Sharpe, melhor a minha relação de risco e retorno. Entrando aqui na penúltima questão, 34 e 39, um título pré-fixado paga cupom semestral de 3% e o principal no seu vencimento. Então, ele é um título que tem este fluxo de caixa aqui, né? Grandão lá no final. Seu prazo de vencimento é de 3 anos. A duration de Macaulay Culkin desse título é... Na CPA 20, a gente não tem que saber calcular a duration, tá? Só que o que é a duration? A duration é o prazo médio de recebimento. Olha que louco, ó, anota aí, ó. Ele é o prazo médio de recebimento. Se eu tiver dois títulos, tá? Eu tenho um título com cupom, que é esse cara aqui, e eu tenho um título, deixa eu ver se não fica na minha cara aqui, até vou tirar um título aqui sem cupom. Como é que funciona o gráfico de um título sem cupom? Ele vai pagar aqui o investimento e lá no final ele vai receber tudo, né? Repara que aqui eu vou receber, eu vou ter um dinheirinho, eu vou ter um dinheirinho, eu vou ter um dinheirinho, eu vou ter um dinheirinho e aqui a gente vai ter um dinheirão. Aqui eu não recebo nada. Se aqui eu vou recebendo antes, percebe que o prazo médio de recebimento aqui é menor. E exatamente isso que explica a duration de Macaulay. É o prazo médio de recebimento. Então, se eu vou ter o cupom, o meu recebimento vai ser inferior a 3 anos. Quanto? Não sei. Vem estudar para céu comigo que você vai descobrir como que você vai calcular aqui esta paradita, tá? E chegando na última, mas não menos importante, quanto maior for a duration de um título, maior é o risco, mais risco, né? Vou deixar o dinheiro emprestado para o governo por 50 anos, sabe Deus o que vai acontecer, né? Então, maior tenderá a ser o seu risco de mercado, portanto, menor a sua rentabilidade exigida? Não, se eu tenho mais risco, eu quero mais retorno. Então, não é. Menor tenderá a ser o seu risco de crédito? Não, vou saber como é que vai estar o Brasil em 50 anos. Maior tenderá a ser o seu risco de mercado e, portanto, maior rentabilidade exigida, beleza, né? Não existe relação entre duration e risco, claro que existe. Se eu vou deixar meu dinheiro aplicado lá no Brasil a vida inteira, cara, o risco é muito grande, beleza? Lembrando da maldição, ficou até aqui, dá o like, senão vai ficar com 69% na prova, eu não quero isso pra você, né? Lembrando que a gente está com 7 dias de graça liberado na faixa para você testar conteúdo e não deixa de seguir o @ da Top Invest, meu Insta também, meu Insta ainda é pequenininho, eu não sou um influencer, tá? Sou muito mais um executivo, um professor, então se quiser trocar uma ideia, me manda um alô lá, vai ser um prazer. Beleza, galera? Um beijo, um abraço, bons estudos a todos, até segunda que vem, até a próxima e tchau!